Por ser uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva e por ter uma situação climática desfavorável, com uma umidade muito baixa e pouca vegetação, nós somos acostumados a pensar o deserto como um lugar negativo, um lugar de provações, um lugar de sofrimento, um lugar de dor. A teologia bíblica, porém, ela nos convida a olhar o deserto, com outros olhos, com os olhos da fé. A teologia bíblica, ela nos convida a refletir o deserto como o lugar por excelência para se fazer a experiência de Deus. Essa então é a proposta desse terceiro domingo da nossa quaresma, que nos apresenta já na primeira leitura a vocação de Moisés, o chamado de Moisés, que se dá justamente no deserto. Moisés estava feliz da vida, cuidando do rebanho do seu sogro, o Jetro, com sua vida realizada, e é no deserto que ele faz a experiência de Deus. Deus aparece para ele numa sarça que ardia e não se consumia, e pede a ele que, do jeito que ele tem a habilidade de cuidar das ovelhas, que ele agora use essa habilidade para cuidar dos irmãos, para cuidar das pessoas. Que bonito! Deus está pedindo a Moisés uma conversão, uma mudança de vida, sem que ele perca as suas qualidades, as suas características. E assim, Deus se revela a Moisés, primeiro dizendo que ele não é um Deus que compactua com o mal. O nosso Deus é o Deus libertador. Ele não compactua com a opressão, ele não compactua com a maldade. Ele veio até Moisés por isso, porque ele é libertador e ele quer que os seus filhos, aqueles que fazem a experiência com ele, se tornem libertadores com ele. Ele quer Moisés, então, convertendo a sua vida, colocando toda a força da sua vida para trabalhar pela libertação do povo. E ele vai dizer: eu sou, ou seja, eu estarei sempre contigo. E assim Deus revela para nós, na primeira leitura deste domingo de Êxodo capítulo 3, a sua essência. Ele é um Deus libertador, que escuta o clamor do povo que sofre, o clamor do povo oprimido. A segunda leitura deste terceiro domingo da nossa quaresma, tirada de 1 Coríntios capítulo 10, São Paulo vai fazer justamente uma releitura muito profunda da caminhada do povo pelo deserto, os 40 anos em que o povo caminhou pelo deserto. E a leitura de Paulo é muito bonita. Ele vai fazer uma associação de tudo que o povo experimentou no deserto com a caminhada da igreja de hoje. Ele vai dizer que o Mar Vermelho em que o povo atravessou é o batismo que hoje nos acolhe, é o batismo que nos lava. O Paulo vai fazer a leitura do maná vindo do céu como a Eucaristia, que alimenta e sustenta a vida da igreja. O Paulo, ele vai fazer também uma leitura da rocha, aquela rocha que o Moisés tocou e tirou a água dela, como o próprio Cristo. Cristo é a nossa rocha. Então o Paulo vai dizer, e muitas outras leituras, muitas outras associações, a bebida espiritual, e ele vai dizer que mesmo o povo tendo experimentado tudo isso, tanto amor de Deus, o povo pecou, não se converteu, não mudou de vida, o povo se perdeu na murmuração, na reclamação. Então nós somos convidados a gastar a nossa força, a nossa energia, fazendo o bem, convertendo para cuidar, para libertar, não para murmurar,
não para reclamar, né, que Deus então nos liberte durante esta quaresma destes males, né? E o Evangelho que a igreja está lendo para nós nesse terceiro domingo da nossa quaresma é o de Lucas, capítulo 13. E ele está organizado em duas partes. A primeira parte é a dúvida que vieram tirar com Jesus a respeito de duas fatalidades que haviam acontecido. Primeiro, uma torre que desabou matando um grupo de pessoas, e depois uma maldade de Pilatos, que mandou que fossem assassinados alguns galileus, fazendo uma grande profanação, né? Mandou matá-los no templo, junto do sacrifício do templo, né? Naquele tempo existia uma teologia que ensinava que quando a pessoa sofria uma catástrofe ou passava por uma desgraça, é porque ela era muito pecadora. E a resposta de Jesus então vai mudar essa dinâmica, vai dizer que morrer faz parte da vida. Todos eles morreram, infelizmente, por uma catástrofe, mas todos nós também iremos morrer. Então a morte, ela não é somente o fruto do pecado, hoje ela é uma condição da nossa vida. Mas Jesus vai perguntar o que nós que estamos vivos estamos fazendo para não sermos pegos despreparados na nossa hora. Como que nós estamos aproveitando toda a experiência de Deus que nós fazemos na nossa vida? Nós somos batizados, temos uma igreja que nos acolhe, temos a palavra de Deus que nos é pregada, temos a Eucaristia que nos alimenta, temos os sacramentais que nos enriquecem, temos os sacramentos que nos rejuvenescem. Como que nós estamos aproveitando no deserto do nosso viver, nesta travessia dura da nossa vida? Como que nós estamos aproveitando toda a experiência de Deus para não morrer igual morreram aqueles? Como naquele tempo, o nosso tempo hoje é marcado por muitas catástrofes, né? Esse ano mesmo, tantas chuvas que aqui pertinho de nós, que assolaram, que causaram devastação, que causaram estragos, né? Muitos irmãos morreram. Então a morte está aí, ela é condição da nossa vida, a nossa também chegará. E como que nós chegaremos nesse momento? É com o nosso coração convertido para Deus. E aí Jesus conta essa parábola tão bonita, que revela mais uma vez a essência do coração de Deus, né? Uma parábola de uma figueira que estava apenas inutilizando o solo, ela nunca oferecia frutos, já há 3 anos. Então alguém manda que essa videira seja cortada e um cuidador interfere, pedindo um tempo, um prazo para que seja colocado o adubo, né? E essa pessoa, ela é a figura do próprio Deus. O nosso Deus, ele é um Deus paciente, ele quer cuidar para que a gente produza frutos e não viva uma vida indigna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a quaresma é esse tempo que a igreja nos oferece. Não podemos abusar da misericórdia de Deus e ficar aguardando a vida inteira. Vamos mudar de vida, vamos viver o nosso deserto, não reclamando, vamos viver o nosso deserto cuidando, jogando o adubo, buscando produzir frutos. Vamos viver o nosso deserto atentos à experiência de Deus na nossa vida, o cuidado que Deus quer nos oferecer. Apesar, afinal de contas, foi no deserto que o povo experimentou toda esse adubo, que é colocado. Foi no deserto que o povo foi alimentado, que o povo foi protegido. Foi no deserto que Deus saciou a sede do povo. Foi no deserto que Deus protegeu e orientou e guardou. Então vamos viver também o deserto do nosso viver nesta quaresma, tempo de silêncio, tempo de oração, tempo de caridade, de fazermos as nossas penitências, atentos aos cuidados de Deus, né? O Salmo 102, para a gente encerrar a reflexão, ele vai dizer: o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, Ele te perdoa toda a culpa, cura toda a tua enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Ele é indulgente, é favorável, Ele é paciente, é bondoso e compassivo. Quantos céus por sobre a terra se elevam